Bom dia, flores do dia. Hoje eu estou num ambiente diferente para falar um pouquinho com você a respeito do amor de Deus nessa semana. E eu quero te desejar uma quinta-feira abençoada, cheia da graça de Deus, cheia da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, porque o sol nasceu, né, gente? O sol nasceu e a palavra de Deus vai dizer para nós que as misericórdias do Senhor se renovam todo novo amanhecer. Olha só, olha que coisa linda! Você tem o dia inteiro de hoje, tá? Esse dia que Deus fez para você, para mim, para voltar a olhar para Ele. Em tempos difíceis, em tempos de luta, de dificuldades, né? Nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo que a minha geração nunca pensou que ia passar, né? E a gente está passando esse tempo. A gente está aí passando por uma pandemia e tantas coisas, né? Que eu estou chamando de juízo de Deus sobre a terra, tanta coisa que a gente tem vivido, né, nesse ano de 2020. Fala sério, 2020 é um tempo difícil. 2020 tem sido um tempo muito difícil. 2020 tem sido um tempo muito difícil. E aí, tem algumas pessoas que vêm falar com a gente, né? Que vêm conversar. E tem uma pergunta, né? Que não cala no coração das pessoas, né? Se Deus existe, né? E é amor, por que tantas pessoas sofrem? Se Deus existe e é amor, por que há tanto sofrimento debaixo do sol, né? E aí você pode estar pensando assim, poxa vida, tanto sofrimento, eu acho que esse Deus não existe. E se ele existir, ele está indiferente aos problemas, indiferente às situações. Ele não está percebendo, né, o que está acontecendo. Deus está em silêncio. E o que impede ele, se ele é o Todo-Poderoso, de agir, de fazer, de mexer, né? E o texto que nós temos lido a respeito do convite, né, que é Mateus 11, diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Talvez você acredite que Deus teria que agir milagrosamente, sobrenatural, teria que fazer algo e acabar com todo o sofrimento do mundo. Mas ele já fez tudo o que ele planejou para fazer. Ele tirou o maior sofrimento do ser humano. E o maior sofrimento do ser humano, gente, é o pecado. O maior sofrimento que uma pessoa pode passar é viver a eternidade sem Cristo. É viver a eternidade no Hades, no inferno, sem salvação, né? Esse eu acho que é o pior do sofrimento, porque nós não estamos falando de um tempo acamado no hospital, de um luto, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma eternidade de sofrimento. Então, Deus, ele não está indiferente à condição humana. Pelo contrário, ele providenciou socorro, ele providenciou ajuda, ele providenciou redenção, ele providenciou salvação, ele providenciou para nós, por meio de Jesus Cristo, a liberdade.
a libertação. Ele providenciou por meio de Jesus Cristo a vida e vida com abundância. Ele já providenciou tudo isso. E tem um texto da palavra do Senhor que fala para nós a respeito dos impedimentos, daquilo que nos impede de sermos alcançados pelo Senhor. No nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que nós estamos fazendo, porque na verdade não é Deus que está indiferente, é o ser humano que está indiferente, é o ser humano que está longe de Deus, é o ser humano que acredita no seu autogoverno, acredita na sua autossuficiência, acredita que dá conta do seu nariz, da sua vida, e o ser humano se afastou do Senhor. O ser humano se afastou de Deus. Sabe o texto de Isaías? No capítulo 59, Isaías fala, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. O rosto de quem? O rosto de Deus, de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas. Os vossos dedos estão contaminados de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Então, queridos, não é Deus que está indiferente ao sofrimento da humanidade, ao nosso sofrimento, o sofrimento do ser humano. É o ser humano que se afastou de Deus, é o ser humano que escolheu trilhar a sua jornada. O ser humano escolheu tomar as rédeas da sua vida e trilhar a sua jornada. É o ser humano que fez isso. Somos nós, homens e mulheres, que decidimos que não precisamos de Deus. Mas o texto aqui que foi lido, o amor de Deus, ele é expresso para nós todos os dias nesse convite que Jesus fez em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vinde a mim. Mas o que nos impede de ir ao Senhor? O que nos impede de estar com o Senhor? O que tem impedido você de caminhar com o Senhor? O que tem impedido você de crer? O que tem te impedido de crer? Porque Jesus, ele vai estar com os seus ouvidos bem abertos. Os olhos do Senhor estão bem abertos para te ver. Ele está pronto para te receber. Porque ele diz, vinde a mim. Ele está pronto para te receber. E por que você fica aí longe do Senhor? Por que você não acena para o Senhor? Por que você não volta o teu olhar para aquele que pode te dar a paz e a serenidade para os enfrentamentos que você tem tido, para o sofrimento que você tem tido? Jesus fala para esses que estão cansados, sobrecarregados, para nós. E quando ele fala, vinde a mim, você que está sobrecarregado, ele está falando, você que está estressado, você que está cheio de angústia, você que acha que não vale a pena viver, você que acredita que tudo na sua vida dá errado, você que está com depressão, você que está com esgotamento, é para você. Existe um peso, você que tem esse peso constante na tua alma. O
O inimigo, o diabo, ele inventou o peso, ele inventou a canga, o jugo, esse sentimento esmagador de que você está sozinho na face da terra, de que nada pode fazer, nada pode acontecer para melhorar o teu estado. Isso são mentiras de Satanás, mentiras que foram colocadas na sua mente, que carregam você, que carregam o seu emocional, que deixam a sua alma nublada, sua alma cheia de tristeza, de amargura, de angústia. E aí, queridos, não adianta correr para o médico com esses sentimentos. Não adianta correr porque antidepressivo, psicologia, livros de autoajuda, psiquiatra não vão conseguir resolver o seu problema se você não tiver um encontro com Jesus. Se você não aceitar o convite do divino. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O manual do instrutor, a Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso que permanece na humanidade tantos mil anos, ele diz para nós que nada pode tirar essa agonia do coração do ser humano. O que tira a agonia, o que preenche o vazio do coração do ser humano é o encontro com o seu Criador. É o encontro com o seu Criador. Precisa encontrar com o Criador. Precisa olhar para Ele. Precisa tê-lo no coração. Precisa senti-lo. Precisa ir para o quarto, dobrar o joelho, falar com Ele, ter um relacionamento com Ele de amizade, ter um relacionamento com Ele de intimidade. Sabe aquela pessoa que você conta tudo como você está, né? Eu fui certa vez a um congresso em Curitiba e veio palestrar uma psiquiatra dos Estados Unidos e a fala maior dela era nós precisamos falar daquilo que nos faz sofrer. Nós precisamos falar daquilo que nos faz sofrer. E qual é a melhor pessoa para você falar daquilo que te faz sofrer, senão o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está pronto para te ouvir sempre. Não estou falando aqui contra os psiquiatras, nem contra os remédios antidepressivos, não estou falando aqui contra psicólogos, esses profissionais são maravilhosos, você precisa mesmo buscar ajuda quando você não der conta sozinho, mas só isso não vai te ajudar no teu vazio. O que realmente vai preencher o teu vazio e vai te dar sentido para acordar todos os dias e viver um dia de cada vez é o encontro com o Senhor. É esse privilégio que tem os filhos de poder sentar no colo do Pai e falar com o Pai. Esse privilégio que tem filho de Deus que senta no colo do Pai e fala com Ele. Então o texto que eu li de Isaías, né? Esse texto, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. A Bíblia está dizendo, a mão do Senhor não está encolhida, Ele não está surdo, mas o maior mal da humanidade, que é o pecado, Romanos 3:23 fala que o salário do pecado, Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. E o pecado, em Romanos 3:23 diz que o pecado, o afastamento, a separação, o pecado nos separa de Deus. Todos estão separados do amor de Deus por conta do pecado. Deus, Ele é amor, amor infinito, amor incondicional, amor grande, amor. Deus é amor, mas Ele
não consegue ter um relacionamento comigo e com você se não houver de nossa parte arrependimento, se não houver de nossa parte um pedido para perdão de pecados, sabe? Pecado, a palavrinha pecado, ela significa errar o alvo. A humanidade errou o alvo. A humanidade, ela quebrou os princípios. A humanidade, ela transgrediu a lei. E essa transgressão aconteceu deliberadamente. E tudo isso começou na história da humanidade, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva voluntariamente resolveram sair debaixo da proteção de Deus. Quando eles decidiram tomar as rédeas da sua vida sozinhos, quando eles entenderam e quiseram, escolheram ser autogovernáveis, autossuficientes. E ali eles colocaram para fora da vida deles o Deus que é amor incondicional, o Deus que pode todas as coisas. Então, queridos, a presença de Deus nas nossas vidas é uma escolha nossa. Nós precisamos receber, escolher, aceitar a presença de Deus nas nossas vidas. E quando nós estamos longe, nós escolhemos estar longe. Porque nada nem ninguém pode te obrigar a viver a tua vida sem Deus. Nada nem ninguém. Você pode ser influenciado pelas forças do maligno, pelas forças do mal, para viver sem Deus. Você pode estar acorrentado num ciclo vicioso de pecado em pecado, de abismo em abismo. Mas no momento em que você escolher caminhar com Deus, não existe força maligna, sobrenatural na face da terra que tenha poder para vencer as forças do Senhor, o poder de Deus. Eu gosto muito do Salmo 62, 11, porque o salmista Davi, ele vai falar, olha, que todo poder pertence ao Senhor. Se todo poder é de Deus, o que o inimigo das nossas almas tem? A não ser influências mentirosas na mente, no coração, para afastar você de Deus. Então, queridos, Deus, ele não está indiferente ao teu sofrimento. Deus não está indiferente à tua trajetória. Deus não está indiferente. Nós é que escolhemos nos afastar. Nós é que escolhemos sair da presença de Deus. Nós é que escolhemos caminhar sozinhos, autossuficientes e autogovernáveis. Nós. E aí é interessante porque a palavra de Deus vai dizer para nós que Deus rejeita o orgulhoso, mas exalta o humilde. E o orgulhoso é esse que acha que dá conta da sua vida. O orgulhoso é esse que acha que está tudo sob controle. É esse que tem uma noite inteira de insônia, que não consegue ter paz para dormir, mas acha que está tudo sob controle. Porque não experimenta. Porque não experimentou ir até Jesus e falar com Ele, dobrar o joelho, num ato de arrependimento e humildade, e pedir perdão pelos pecados. Aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aceitá-lo como Abba, Pai. Então somos nós que estamos indiferentes. Nós estamos indiferentes. Nós abandonamos o Senhor. Nós escolhemos andar sozinhos.
E eu e você não fomos criados para andar sozinhos. Nós fomos criados para andar com o Senhor. Então o pecado é isso. O pecado é essa escolha nossa de sermos autossuficientes. O pecado, na verdade, é isso, porque o alvo deve ser Cristo. O alvo deve ser caminhar com o Criador e Redentor, Salvador das nossas almas. E aí, mas a senhora está falando, pastora, que se eu escolher andar com Jesus, eu não vou ter problema, eu não vou ter dificuldades, eu não vou ter enfermidades, eu não vou ter problemas financeiros. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que tem uma grande diferença andar com o Senhor, escolhê-lo para ser o mestre da sua vida, guiar a sua vida, ser teu salvador, ser teu redentor. Tem uma grande diferença de não escolhê-lo, de não estar com ele, de não compreender o amor dele na sua vida, de não aceitar o convite do amor dele na sua vida. Não é que você não vai ter os problemas. Não, a gente vai ter, porque no mundo, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também falou, ele completou a frase, ele disse, olha, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Ele disse que ele venceu o pecado. Ele venceu a maior desgraça da humanidade. Jesus venceu na cruz do Calvário, que é a morte eterna. Então o maior problema do ser humano é a morte eterna, é passar uma eternidade no Hades, no sofrimento eterno. Então esse problema, por meio de Jesus, foi resolvido no seu sacrifício da cruz do Calvário, quando ele se entregou e morreu no meu e no teu lugar, para resolver o problema do pecado da humanidade. Quando ele trouxe vida e vida com abundância, vida e vida eterna para as nossas vidas. A grande diferença é que quando eu escolho Deus na minha vida, quando eu trago Deus para a minha caminhada, quando eu aceito a minha condição de filha amada do Deus Altíssimo, eu vou ter luta e dificuldade, mas eu não estarei sozinho. Eu tenho lugar secreto para ir, que é na presença do Pai, que é aos pés do Pai, que é abrir meu coração para Ele, chorar para Ele, falar com Ele e receber dele amor, cuidado, proteção. Somos inundados. Quando estamos em oração, com o coração humilde, rendido, nós somos inundados por esta presença de Deus que nos faz caminhar, que nos faz andar, que nos faz seguir em frente, que nos encoraja o tempo todo e dá sentido para a vida. Porque a pior coisa do ser humano é viver nessa vida sem sentido. Mas Deus, no seu grande amor, traz sentido para as nossas vidas. Ele traz sentido, ele traz propósito. Propósito no eterno, propósito, sentido para viver uma vida que não importa as lutas e a dificuldade. Mas o que importa é o Senhor. Então, queridos, eu quero dizer para você, Deus, ele não está indiferente ao teu sofrimento. Ele não está indiferente ao teu sofrimento. Bom dia, Marina. Bom dia, Rosimara, que está aí com a gente. Bom dia, seu Paulo. Obrigada por estar aí conosco, né? Ouvindo esse... Então Deus, ele não está indiferente a mim e a você.
Ele nos ama e Ele nos convida todos os dias para irmos até Ele, para falarmos com Ele, para entregar nossa vida para Ele, para permitir que Ele nos governe. É interessante quando a gente começa a pensar que nessa questão de autossuficiência, de sermos autogovernáveis, né? É interessante isso, porque nós não fomos criados por Deus para viver dessa forma. A gente não foi criado por Deus para isso. A gente foi criado por Deus para vivermos uma vida de dependência, de depender dele, de falar com ele, de ter intimidade com ele, de ter comunhão com ele, de amanhecer o dia e saber que todo dia que amanhece é um novo dia, um dia que Deus te deu a oportunidade de viver com ele e para ele. Então eu quero dizer para você, creia no Senhor. Deus não está indiferente ao teu problema. Deus não está indiferente à tua condição. Pelo contrário, se achegue a Ele, se aproxime dEle por meio da oração. Crie um laço de intimidade e comunhão com o Senhor e você vai ver que toda angústia, todo desespero, toda agonia vai sair fora do seu coração. Porque Deus é esse que nos ama. E quando você se volta para Ele, Ele se volta para você. Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele te coloca no colo e ajuda você na caminhada. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, eu quero colocar, Pai, diante de Ti a vida dos Teus filhos, Pai querido, a vida desses, ó Pai, que estão conosco agora pela manhã e a vida daqueles que ainda essa live vai alcançar, Pai, durante o dia. Pai querido, que o Senhor esteja com cada um, que o Senhor esteja ouvindo as orações que estão sendo colocadas diante de Ti no dia de hoje, Pai. Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer serenidade, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa trazer, ó Deus querido, a leveza, o Teu fardo que é leve em cada coração. Pai, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a amargura, toda a agonia, Pai, desses corações. E que eles possam, Senhor, ouvir o Senhor, que eles possam se voltar para Ti, Senhor, voltando o coração para Ti e compreendendo que Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Pai querido, preenche os vazios nessa manhã. Preenche, Pai, aqueles corações, Pai querido, que estão em tristeza profunda, em depressão. Pai, preencha o vazio, dá sentido, Pai. Dá propósito para cada coração. Deus, em nome de Jesus, eu te peço pelos teus filhos nessa manhã. Eu peço, Pai querido, que o Senhor esteja com cada um deles. Pai, os teus filhos que estão no trabalho, Pai querido, os membros da tua igreja, Pai, os teus filhos que estão no trabalho. Senhor, abençoa ricamente os teus filhos. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus nessa manhã. Amém e amém. Hoje é o nosso dia de consagração aqui na Igreja Batista Restauração. Nós temos 2 salas de oração através do Google Meet para estarmos elevando a Deus e orarmos em concordância, orarmos juntos em comunidade. E nós disponibilizamos os links a partir das 8 horas e você que desejar pode entrar por meio desse aplicativo e orar conosco, apresentar diante do Senhor a tua causa, a tua luta, a tua dificuldade, e juntos nós podemos buscar do Senhor aquilo que o Senhor com certeza tem para nós. E eu gosto sempre de falar que a gente não ora pedindo,
para Deus nos dar as coisas. A gente ora, na verdade, para entender o que está acontecendo, a vontade de Deus nas nossas vidas, porque esse é o texto bíblico. A palavra diz isso, né? Que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você não tem vivido o bom, o perfeito e o agradável, é porque a tua vida, ela está fora do trilho. Precisa colocar a vida no trilho. E para colocar a vida de volta no trilho, precisa compreender qual é a vontade boa, perfeita e agradável. E isso a gente faz por meio da oração. Então, toda quinta-feira a gente tem esse dia de consagração. É o dia que a igreja, toda a igreja, né, se volta para isso, para orar uns pelos outros, para jejuar, para fazer um sacrifício de jejum. Então, quinta-feira é esse dia que a gente se rende mesmo para ouvir a vontade do Senhor. Então, vem conosco. Se você quer ter isso na sua vida, venha conosco. Nós vamos disponibilizar o link da reunião de oração e você pode entrar lá, aí da onde você está, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, e você pode ser abençoado, orando conosco, buscando de Deus as respostas para aquilo que você tem vivido, para toda a sua dificuldade e luta. Então tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. E grave aí o texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa te ouvir. Pelo contrário, o Senhor está de braços abertos todos os dias. Os ouvidos dele abertos todos os dias. Escolha ir à presença do Senhor. Escolha Deus. Ele não está indiferente a você. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.